Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Na aula de hoje falaremos sobre boiadeiros, sobre malandros e, além disso, o nosso querido povo cigano. Então vamos lá? Com certeza vocês já escutaram falar sobre boiadeiros, aqueles que trabalham no plano astral com limpezas, com descarrego, com segurança, que traz para a gente o reencontro com o nosso verdadeiro eu, com a nossa própria essência, aqueles que trazem a ordem, a justiça, que trabalham muito sobre a irradiação de Logunã em algumas casas, isso por causa da representação das rajadas de vento que acaba fazendo com o chicote, né? E também simbolizando ali como se fosse um relógio, o tempo, né? Que Logunã, em casas que acredita, seria o orixá do tempo. Para casas que cultuam Iaçã, o ato do chicote também pode representar aquele vendaval, aquele redemoinho, o que conecta com Iaçã. E também tem casas que colocam eles como entidades que vêm na força de Xangô. Isso porque a maioria trabalhava em Campinas, todos, não a cidade, né? Em Campinas, lugares assim, como se fosse pastos, sabe? Onde ficam os bois, fica lá em estradas de terra, no sertão. Então, muitos estavam ali em contato com montanhas, né? Em volta de montanhas. E também porque eles são muito justiceiros, são muito certos, mas também tem o seu lado festeiro. Então, eles associam muito a Xangô também. Se vocês forem ver as imagens, forem ver as formas de trabalho, se vocês verem as condições de vidas, vocês vão lembrar um pouco de cangaceiros e de baianos, tá? E realmente as imagens, algum jeito de vir, uma chegada, a forma de falar, às vezes acaba assim lembrando e parecendo um pouco com essas outras linhas de trabalho, mas são coisas diferentes, são linhas de trabalhos diferentes, tá certo? Então não se esqueçam disso. Além disso, uma outra questão que é muito importante ressaltar, tá? Muitos trabalham na esquerda, então se um dia vocês verem também boiadeiro descendo na esquerda, não vão falar que é marmotagem, pelo amor de Deus. Eles são chamados de boiadeiros ou então de caboclos de couro, que basicamente seria, fazendo uma referência ali, uma alusão, àqueles que saíram das aldeias e foram para a cidade, ou então os filhos daqueles que moravam nas aldeias, tá? Então, muitas pessoas fazem essa associação, tá? E não tem problema, tá certo sim, mas cada boiadeiro tem sua história, tá? Cada boiadeiro tem sua história. Muitos vieram do Nordeste, muitos vieram do Norte, muitos vieram de Minas Gerais também, tá? Muitos vieram de Minas. Tem alguns que passaram pelo Rio Grande do Sul, por São Paulo e outros estados do Brasil, mas a maioria é Norte e Nordeste, mas também Minas, tá? Mas principalmente Nordeste. São senhores muito pobres, que enquanto em vida não tinham muitas condições. Tinham muita fé normalmente em Nossa Senhora de Aparecida, usava cinturões com figura de Nossa Senhora da Aparecida, mas eles eram pessoas muito pobres, muito humildes. As pessoas acham que eram bonitos, com chapéu, calça colada, calça jeans, isso e aquilo. E, gente, pensem que eles não eram donos dos bois, não eram os donos dos cavalos, dos búfalos, eles eram aqueles que trabalhavam para os senhores, tá? Se tem algum boiadeiro que é dono de boi, de propriedades, de fazenda, né? Que bom, mas eu nunca vi nenhum, tá? Que viesse com essa história. A maioria era trabalhadores de senhores, tá? Que recebiam sim, tá? Mas era muito pouco. Na maioria das vezes eles trabalhavam em troca de moradia. Então eles eram caseiros, na maioria das vezes. Então eles trabalhavam no local e moravam ali. Então, em vez de pagar aluguel, eles pagavam com o trabalho, tá? E claro que isso variava muito de cada entidade com sua história, mas na maioria das vezes era isso, tá bom? E claro que nem todos necessariamente acreditavam em Nossa Senhora, eram devotos dessa santa, mas muitos, tá? Muitos acreditam sim, fielmente, né? Levavam essa vida assim e não deixavam de ter sua fé em Nossa Senhora de Aparecida.
Então, se o seu boiadeiro fala sobre Nossa Senhora de Aparecida, não queira contrariar ele, falando a gente não é, para de querer embranquecer a Umbanda, olha meu lado querendo embranquecer meu boiadeiro vindo com essa característica. Não, não é algo seu, não é o boiadeiro, não é nada disso, é a história, tá? É a vivência da entidade quando estava viva. Então traz algumas coisas para si e para os seus trabalhos, e tá tudo bem. Muitos comem farinha de mandioca feita temperada, comem carne seca, comem um feijão tropeiro, tá? Às vezes também se pode ver nas oferendas deles mandioca e alguns outros elementos. E além disso, eles bebem basicamente de tudo: água, vinho, cerveja, café, tomam cana de açúcar não, caldo de cana, bom, eles consomem muitos tipos de coisas, muitas variedades. Já vi também o boiadeiro que gosta de broa nessas oferendas, tá? E como que é o nome? Rapadura, tá? Gosta de rapadura também. Tem alguns que gostam de quebra-queixo, mas pode variar, tá? E assim, gente, alguns fumam cigarro de palha, outros charutos, mas também tem aqueles que gostam de cachimbo, tá? E desde aqueles que vocês já viram na aula de caboclo grande, que a gente às vezes fala que é cachimbo de Jurema, quanto também a gente pode ver às vezes aqueles cachimbos semelhantes aos dos pretos velhos, sabe? E não só isso, uma outra questão é que eles também trabalham com chicotes, ferraduras, tem alguns que usam colete de couro, tá? Mas nada disso é uma regra, nada disso é uma regra. Tem também aqueles que gostam de punhais, facas, e tem outros que gostam, sim, de berrante, e alguns outros elementos. Tem também boiadeiros que gostam de trabalhar com chifres, tá? Então, tá aí uma outra dica do que vocês podem dar. Uma outra coisa que você pode colocar como oferenda para eles, às vezes é um mocotó. Às vezes um caldo de mocotó eles gostam, o próprio doce mocotó. Então, todas essas coisas assim, mais ligadas ao boi, você pode acabar dando, tá bom? Uma outra coisa que todos os umbandistas gostam de saber, gostam de estar informado, é em relação a velas. E qual cor de vela? Eles podem trabalhar com marrom, branca, metade branca e metade marrom, pode trabalhar com amarelo, pode trabalhar com preto, ou então uma vela metade preta e metade amarela, tá? Tipo, amarela e metade preta. É uma cor que eles usam bastante também. E claro que pode você encontrar às vezes um boiadeiro que trabalha com verde, com vermelho, não tem problema, tá bom? Não tem problema. São muito chamados para quebra de demanda, para quebra de magia, encaminhamentos, tá? Então, se por um acaso você estiver precisando algum dia, saiba que é com eles que vocês podem pedir, que é com eles que vocês podem clamar, saiba que é com eles que vocês podem falar, tá? Que eles vão atender sem sombra de dúvidas. Porém, há 135 anos atrás, aproximadamente, na Primeira República do Brasil, uma linha começou a surgir. E essa linha veio dessa parte que estava ocorrendo ali no Brasil, naquele período da história, que era onde festas, como as rodinhas de samba, estava muito em alta, onde a boemia estava em alta, onde as pessoas curtiam bastante, vivenciavam bastante a vida, se contentavam com um pouco, levavam uma vida assim, muito na lábia. E aí, em meio a isso, começou a surgir uma outra linha de trabalho, que a gente vai chamar de malandros. Então agora vamos aprender sobre os malandros. Quando em vida, eram pessoas ligadas à marginalidade, roubos, tráficos, matadores de aluguéis, entre outras coisas. E isso é uma coisa que é polêmico, mas vamos desenvolver este assunto. Se a gente for pegar para ver a história dos malandros, se a gente for pegar para ver também como eles atuam na espiritualidade, e se a gente juntar tudo isso, a gente vai ver que eles são entidades, né, que trabalham muito em quesito de liberdade, apoio aos que não são favorecidos na sociedade, são contra qualquer tipo de censura na qual você não pode falar aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Então são espíritos que gostam de se manifestar, que gostam de falar, que gostam de deixar bem claro o que estão sentindo, tá?
Então, consequentemente, as pessoas acabam associando, pensando que às vezes algum dos malandros que eles carregam fez parte da ditadura militar, algum que se rebelou contra o regime militar que estava acontecendo naquela época, foi e questionou, foi torturado, morto naquele período. E até tudo bem se você acredita isso ou se o seu malandro diz isso. Mas o culto a essa linha, e principalmente a Zé Pilintra, tanto a Zé Pilintra carioca quanto o mestre José Pilintra, já era muito mais antigo, tá? Já era antigo. Então, assim, se você quiser fazer associação, tá tudo bem. Se seu malandro fez parte desse processo do Brasil, tá tudo bem, não tem problema. Que bom pra ele, um grande revolucionário. Mas, qual que é a questão? Mas já veio muito antigamente isso. Mas tudo bem, existe entidades com tanto tempo de falecido, de morto, né? E tá tudo bem. Só que para um espírito começar a trabalhar, ele tem que ter tido um bom tempo de desencarne, né? Ele tem que ter aprendido muita coisa já no outro lado. Mas eu não vou dizer que tá errado ou que tá certo, tá? Depende muito da entidade para entidade, o que ela passou, como foi a história dela, qual é a missão que ela tinha. Então, é isso, tá? O mestre José Pilintra, ele era um homem que gostava de capoeira, tinha sua peixeira, gostava de um forró, gostava do som de uma sanfona, defendia garotas de programa, defendia aquelas pessoas que não eram vistas e aceitas pela sociedade. Era uma pessoa, assim, que questionava muito, sabe? E que se via que você estava maltratando ali uma garota que estava na rua trabalhando, usando do seu corpo, usando do seu psicológico, porque, né, aquele trabalho onde você vende o seu corpo por 1 hora ou até mais, ou às vezes até menos, você tá afetando tanto o seu corpo quanto o seu psicológico. E o mestre via isso e falava assim, como que pode os caras quererem maltratar, quererem não pagar? Então ele se doía, pegava peixeira, ia atrás dos caras, lutava capoeira, e ao mesmo tempo ele ia lá pra festas, curtia, bebia, fazia farra. Ele era conhecido por gostar de uma farra, de um forró, de uma conversa, de tinha seu jogo de lábia. Então, ele foi assassinado e depois voltou como mestre. Então, incorpora na Jurema e faz trabalhos na Jurema Sagrada, tá? Isso não dentro da Umbanda. Porém, na Lapa, existiu um rapaz de terno branco, de punhal de aço puro, e o seu ponto é seguro. Então, eu fiz alusão a um ponto. Vocês conhecem? Se não, pera aí que eu vou deixar aqui. Esse ponto que eu acabei de deixar foi o que eu fiz a alusão, tá? Enfim, surgiu um rapaz, um outro José, né? Que usava um terno branco, um chapéuzinho branco, Panamá. Ele vivia uma condição de vida, assim, bem complexa, uma condição de vida bem complicada. Que mesmo que não tivesse dinheiro, gostava de estar bem arrumado, gostava de estar bem trajado, gostava de estar bem bonito. O que fazia ele conseguir entrar e sair de lugares, sendo lugares para ricos, lugares para pobre, sabe? Como tinha naquela época. Só que ele conheceu muito bem o que é o racismo e a desigualdade social na pele. Ele sabe o que é ser um proletariado, na qual a única coisa que tem para poder sobreviver é a força de trabalho, né? Porque nada além. Nada além. Geralmente eram viciados em jogos, em mulheres, na vida noturna. E é difícil, sabe? Foi difícil esse período. Porque a vida deles já era muito complexa. Já era muito difícil lidar com a desigualdade social. Então eles tinham que procurar escape daquela realidade. E aí eles acabavam caindo no mundo do crime, acabavam caindo nas bebidas, e alguns nas drogas. Alguns acabavam se envolvendo com coisas mais leves, outros mais tranquilos. Alguns, e a maioria, caiu muito na fé também. Tudo isso para ser a muleta para eles poderem seguir a vida de uma forma mais fácil, tá? Mas que não foi tão fácil assim, né? Que até porque se tivesse sido mais fácil, eles não teriam sido a maioria mortos, assassinados, porque é o que aconteceu. A maioria dos malandros foram assassinados. Isso porque se envolveu com mulheres que já eram casadas, porque mexeram com gente que não devia, né? E
não tem o que fazer, é a história de vida, é a realidade deles. E o que essa linha vem questionando é que essa realidade toda foi a realidade deles, mas que não acabou aí. Até hoje, a sociedade julga pela aparência, julga pela cor, julga se tem tatuagem, se não tem, julga de onde veio, de onde não veio, pelos trajes de roupa e acaba deixando as pessoas escolherem um caminho negativo do crime, da marginalidade, para poder sobreviver, porque com um trabalho digno, às vezes como CLT, não consegue seguir seu caminho, porque não aceitam. Então o preconceito dentro do mercado de trabalho é gigante. O preconceito dentro da sociedade é gigante. Essa linha vem questionando isso. Vem falando que aonde você já se viu uma mulher ter que se vender o corpo, porque os trabalhos preferem contratar homens do que mulheres, onde às vezes a mulher só porque engravidou já é mandada embora. Então são várias coisas assim que a linha da malandragem vem questionando, tá? Que se a gente for falar que todas as pautas que a linha de malandragem questionou durante sua vida inteira e questiona até hoje, seria uma longa lista. Essa linha vem nos mostrando que se você é pobre, se você é magro, se você é rico, se você é gordo, se você é careca, se você é cabeludo, se você é hétero, se você é gay, se você é lésbica, se você é bi, se você é trans, se você é pan, se você é qualquer coisa, você ainda assim é ser humano. Então você merece ser visto, merece ser respeitado e merece levar a sua vidinha da sua forma, sem com que os outros te enchem o saco, sem que os outros te perturbem. Então, dizem que se você quer cultuar Zé Pilintra, se você quer procurar por malandragem, vai procurar às vezes através de um morador de rua, vai ajudar um morador de rua, que às vezes você vai encontrar ele lá. Vai ali no que tá o usuário, que tá ali na clínica procurando ajuda, procurando melhorar, vai lá conversar com o usuário, que às vezes você vai encontrar Zé Pilintra ali. E não é porque Zé Pilintra fica levando as pessoas para este caminho. Não é porque malandragem fica levando para este caminho. É porque é justamente isso. Eles falam assim, ó as coisas que eu fiz nessa vida, olha as coisas que eu já fiz, olha as coisas que eu já aprontei e que agora eu tô aqui do outro lado, ó. Tive que sofrer muito para estar aqui como entidade. Então, fuja enquanto você tem tempo. Então, eles ficam prestando atenção mais em pessoas que vivem essas realidades. Pessoas que... mulheres trans, que não sei se vocês sabem, tá? O Brasil é um dos países que mais consomem conteúdos adultos de mulheres trans. Só que também é um dos países que mais mata as mulheres trans. Qual é o sentido? Qual é o nexo, né? Então, Maria Navalha, as malandras, Zé Pilintra, vem falando assim, como que pode as mulheres trans não serem reconhecidas e serem aceitas em trabalho, serem aceitas na sociedade? Não só as mulheres trans, quanto os homens trans também, né? Como que pode as pessoas não serem aceitas na sociedade pelo que elas são, pela forma que elas se identificam? Gente, parem, cuide de cuidar da vida dos outros, cuide da sua vida, é isso que essa linha vem falando. Então, se você quer trabalhar com malandro, com malandra, vai ter que começar a trabalhar isso aí dentro de você, tá bom? Querer entender que não adianta você trabalhar com malandragem e julgar ali uma pessoa de uma certa comunidade, de uma certa minoria ou algo assim, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Atualmente descem dentro dos terreiros de Umbanda como uma linha própria, linha da malandragem. Só que até pouco tempo atrás, eles desciam como baianos, como Exus e Pombagiras, tá? E agora que tá começando a vir como linha da malandragem mesmo. Então seus fundamentos, suas coisas estão sendo tudo muito novo, tá? E eles estão pegando muito cabeça de adolescente, se vocês verem. Muitos adolescentes estão trabalhando com malandragem. E vocês sabem por quê? Porque é muito mais fácil um adolescente aceitar uma nova linha do que uma pessoa de 70 anos que tem, sei lá, 50 só de santo, 50 só de Umbanda. Então, você acha que aquela senhora que tem 70 anos, que traz 50 anos na Umbanda, vai aceitar trabalhar com outra linha? Não vai aceitar. Ela não vai aceitar modificar seu método de trabalho, isso e aquilo. Então, agora os jovens estão recebendo mais essa linhagem de malandragem e estão aprendendo a trabalhar com ela da forma que tem que ser. E daqui pra frente a gente vai ver como vai ser. Mas como
a gente pode notar que tá bem ruim, viu? Os malandros deviam ter escolhido um pouco os mais velhos, mesmo que seja mais difícil, porque, nossa, os jovens estão agora trabalhando com a linha de malandragem de uma forma, assim, que é triste. Tira a camiseta, fica sambando seminu, fica de guiazinha pro lado, bebendo cerveja, isso e aquilo, sem respeitar o sagrado, sabe? É tão triste isso. Então, gente, entendam que que malandragem tem os seus fundamentos e que essa vida de festa, isso e aquilo, eles trazem sim dentro da gira, mas eles não ficam fazendo com que seus médiums façam isso também depois, fora da gira. Porque muitas pessoas vão lá e falam assim, eu traí a mulher, eu fui moleque, errei porque eu tenho malandro. Gente, não é assim. Não é porque você tem malandro que você vai ser um hipócrita safado sem vergonha. Então não é assim. E muitos falam que estão trabalhando com malandro ali incorporado e fica passando mão nas mulheres para dar passe, fica chamando as mulheres pra sair, isso e aquilo, fica fazendo piadinhas que não são piadas, são assédio sexual, tá? Mas fica fazendo piadinhas falando sobre o corpo das pessoas, sobre o que fazem ou deixam de fazer em quatro paredes. Então, infelizmente, linha de malandragem tá um tanto quanto deturpada. Mas estudem muito bem essa linha para vocês não caírem nessa, tá bom? Para que quando vocês forem no terreiro, vocês não achem isso lindo, o máximo, super engraçado. Por serem linha própria, acredito eu que não existe o porquê mais eles todos os trabalhos a serem. Então eu não concordo. Uma casa que gira de criança, vem malandro. Gira de esquerda, vem malandro. Gira de direita, vem malandro. E ainda quando é linha de malandro, vem malandro só. Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo, tá? Malandro realmente consegue adentrar outras linhas, se é outro trabalho, o malandro consegue vir. Mas todos os trabalhos eu não vejo porquê, tá? Eu não vejo porquê mesmo. E assim, se fosse pra falar, Vitor, você vê malandro mais como uma energia de esquerda ou de direita? Eu iria falar que eu vejo muito mais como de esquerda, tá? E o porquê disso? Porque eles têm quase todos os arquétipos de entidades que trabalham no reino da lira, tá? Da esquerda, que é o reino do cabaré, das festas, do dinheiro. Então eles têm muito essa energia. Então muito mais do que na direita em si, né? Os malandros de Jurema normalmente são Zé Pretinho, Zé da Cachaça, Zé Bebinho, enquanto da Umbanda seria Zé da Lapa, Zé do Morro, Zé do Carteado. Existem as malandras também, né? Existem as malandras. As malandras, normalmente, elas carregam o nome de Maria do Cais, Maria Sete Navalhas, Maria Sete Navalhadas, Maria da Boemia. E tomam cerveja na maioria das vezes, mas também não descartam outras bebidas. Gostam de amendoim, salame, gostam de pimenta biquinho, gostam às vezes de um padê sim, com cachaça, com farinha, com dendê, e com carne, com bife. Então isso pode variar um pouco da linhagem de malandragem em si, tá bom? Cada malandro com seus fundamentos. Mas a grande maioria gosta daquelas cebolas de bar, aquela salsicha, sabe, que fica em conserva em bar. Alguns comem coxinha, outros comem enroladinho de salsicha, comida de bar mesmo, sabe? E tem gente que fala que se você quer comprar oferenda para malandro, tem que ser feita no bar, já pronta, diretamente no bar, tá bom? Porque faz parte da essência, né? Mas sabe qual que é uma grande questão? Que malandros, eles têm isso com eles, mas eu acho que nada mais importante do que você pôr ali sua energia para você fazer as coisas, tá? Então eu sou a favor de você comprar coisas no bar? Sim, eu acho interessante. Mas se você puder comprar uma peça de salame, você mesma cortar, ou então você mesmo cortar os limõezinhos em rodela para deixar assim do lado, você fazer suas próprias conservas, você tentar dar um jeitinho assim, sabe? Eu acho mais bacana, eu acho mais legal. E além disso, eles também trabalham com a cor branca, preta e vermelha, tá? Tem alguns que também aceitam a cor azul, quando corresponde mais à praia, por exemplo, Maria do Cais. E existe outros nomes de malandros, e cada malandro com sua cor. Existe malandro que trabalha com vela tricolor, branca, vermelha e preta. Tem outros que usam preto e vermelho, vela bicolor, e outras bicolor, preto e branco. E tá tudo bem. E é uma grande verdade também dizer que os malandros, em sua grande maioria, usam uma máscara para agradar a pequena burguesia, para agradar fundamentos de casa, para agradar também o conservadorismo que existe dentro de algumas pessoas do axé. Tá? Então eles, na maioria das vezes, acabam se segurando em algumas coisas e também acabam barrando seus trabalhos em algumas coisas.
Então, para evitar, às vezes, brigas, discussões, uma pessoa com seus ideais enquanto médium, né, não gostar da história, também, às vezes, eles acabam não passando a história completa deles, ou então com detalhes, às vezes nem conta verdadeiramente a história, porque fala assim, a minha médium, o meu cavalo, tem ideais diferentes. Não vai concordar, não vai concordar. Então, se, por exemplo, o malandro vai lá e fala que ele acha legal ir lá e doar cestas básicas para as pessoas que precisam, e a médium fala, eu não acho legal, porque depois eles podem vender essa cesta básica e vender para comprar drogas com o dinheiro, o malandro não vai falar. A malandra não vai falar, eles vão se conter, vão guardar. Então, muitas coisas eles não falam e eles usam essas máscaras. Porque alguns não aceitam o que malandro foram, o que malandro fizeram, o que malandros, como eles agiram. Igual quem fala, minha pombagira nunca foi uma prostituta, minha pombagira nunca matou um homem. Ai, o meu Exu nunca foi lá e fez um trabalho de demanda. Meu Exu nunca foi lá uma pessoa que matou o outro. Meu caboclo nunca matou ninguém, nunca teve ódio dos brancos que os maltrataram tanto. Meus caboclos nunca que atiraram uma flecha na cabeça de um branco. Então, muitas pessoas acabam colocando essas coisas e as entidades obedecem, entre aspas, e colocam essa máscara, entendeu? É mais fácil criticar as entidades do que criticar o sistema, e isso é um fato. E questionar as entidades é muito mais fácil do que aceitá-los com todas as complexidades que eles carregam e entender aquilo que eles passaram. Falar assim, vocês são meus ancestrais, vocês fizeram tudo isso e hoje em dia voltam como uma entidade para me auxiliar. E eu entendo também quem não gosta, quem não aceita, porque vai falar assim, o que a pombagira vai fazer ao meu favor? O que aquela mulher que se prostituiu vai fazer ao meu favor, né? O que ela vai fazer sendo que ela levou essa vida? O que o meu Exu que matou fulano, matou ciclano, vai fazer ao meu favor? Por que eu vou cultuar essa energia, né? Eu entendo, é mais fácil criticar mesmo as entidades do que o sistema. A gente tem que entender, às vezes, que a realidade que aquela entidade está vivendo não é porque é o que ela queria, e sim por falta de escolhas, às vezes, tá? Então, se o malandro, às vezes, teve que roubar para comer, será que o errado é eles? Questionem. E eu tenho certeza que você já escutou falar sobre linha do Oriente, não escutou? Tenho certeza que sim. Linha do Oriente é uma linha na qual desce hindus, os indianos, descem os árabes, descem os monges, os samurais, toda a linhagem oriental, toda a linhagem de médicos, tá? É uma linha que não necessariamente todos incorporam, tá? Muitos trabalham encostados, principalmente quem trabalha dando passes, porque tem terreiros que dão passes, sim. E não vem falar que embranquecimento, que é isso ou aquilo, mas existe, tá? Existe. E porque a Umbanda é uma união de religiões, como vocês já sabem, islâmica, kardecista, católica, e eles fazem essa adaptação conforme como aquela casa trabalha, e como as entidades daquela casa trabalham, como o chefe daquela casa trabalha, e o que aceita e o que não aceita. Então, se o chefe da casa vem na linha do Oriente, então você acha que não vai aceitar ali um trabalho de passe, um trabalho de reiki, um alinhamento de chakras, né? Você acha que não? Então, não julguem, tá? Não julguem. Então, essa linha do Oriente vem muitas entidades. Vem os japoneses, os chineses, mas também vem os ciganos, que as pessoas deixam a entender que são apenas espanhóis. E não são, os ciganos não são, na maioria, europeus. Não são, tá? As pessoas acham que os ciganos são europeus, que veio da Europa, que veio da Espanha, que veio de Portugal, que veio de Roma, né? Sim, tem alguns italianos, tem alguns ciganos italianos, tem alguns ciganos que são portugueses, tem ciganos que são de outros países, sim, mas todos os ciganos de um terreiro são? Será mesmo? Né? Mas a maioria falam que é da Espanha, a maioria é da Espanha, né? E vem sempre falando um portunhol, vem sempre falando, assim, um espanhol, né? E às vezes é mais uma forçação do médium em si, em cima da entidade, do que a entidade mesmo, tá? Do que a entidade mesmo. E isso é bem decepcionante,
porque nem todos os ciganos falam um portunhol. Na verdade, eles falam dialetos próprios deles. Cada cigano tem seu próprio dialeto. Não necessariamente o romani, mas eles têm sim a sua própria... Cada clã tem o seu próprio dialeto, né? E assim, por que eles não falam assim então, né, quando vêm? Por que todos têm que falar o espanhol ou um portunhol? Que na maioria das vezes tá tudo errado, viu? Na maioria das vezes tá tudo errado, o espanhol e o portunhol dos ciganos que vêm de terra. Por causa disso, porque os médiums forçam. O meu cigano vem e fala português, fala normal. Normal, olha que errado falar assim. Não que os outros idiomas não sejam normais, tá? Mas aqui é o meu idioma. Então ele fala no idioma que eu me comunico. Então tem os beduínos, os yogis, tem os caboclos, os indígenas, né? O povo originário de outros países. E tá tudo bem isso, tá? Então, quando vocês verem a linha do Oriente, façam uma associação de uma linha muito vasta, tá? Então, se os ciganos vêm ali naquela correspondência da linha do Oriente dentro da Umbanda, não necessariamente seja só espanhóis, tá? Então, nem todos vão usar castanhola. E outra questão, tá? Existe uma variedade de ciganos, existe uma certa diferença, tá? E é uma diferença bem vasta. Mas a principal é ciganos que descem em Umbanda, ciganos que descem em Tsara, tá? Existe mais. Tem os ciganos que dentro da Umbanda normalmente vem regido por algum orixá, né? Vem regido por Egunitá em algumas casas, vem às vezes por Oxum, por Yansan, né? Já dentro da Tsara, vem regido às vezes pela sua própria ancestralidade, mas também pelos mestres ciganos, tá? Então tem essa diferença. Dentro da Umbanda, às vezes aceitam um atabaque, aceitam pontos. Dentro da Tsara, não. Geralmente é caixinha de som mesmo. Ai, tá sem fundamento, tá errado. Não, isso é dentro da Umbanda que pode ser errado. Dentro da Tsara, não. Porque dentro da Tsara a gente entende que, assim, os ciganos, eles trabalham sobre a ancestralidade. Então, como que ele vai aceitar um atabaque, ponto, sendo que ele não tem ligação, na maioria das vezes, com os africanos, com os instrumentos africanos? Então, não é muito mais fácil pôr numa caixinha de som do que colocar, às vezes, vários instrumentos, violino, colocar ali, às vezes, flauta, colocar... Tem ciganos que são, né, hindus, colocar ali um monge para ficar mantrando. Não dá, né? Então, colocar uma banda, um grupo de cantores para ficar cantando música em espanhol, em árabe, em italiano, não é fácil assim. Então, a gente coloca a caixinha de som mesmo, tá? E não tem problema. Isso é comum em todas as tissaras, todas, tá bom? Tem ciganos que são, sim, brasileiros, então que a gente também acaba colocando, às vezes, umas cantigas em português, né? Mas tem uma vasta variedade, tá? Tem tissaras que só colocam vibrações, tá? Então entendam que dentro da Umbanda é uma coisa, dentro da Tsara é outra. Dentro da Umbanda, normalmente, se trabalha só o cigano e a cigana. Dentro da Tsara, não. Trabalha tanto ciganos, quanto também trabalham Shinohis ou Shinohi, que seriam as crianças ciganas, e também trabalham as bruxas, trabalham também os beduínos e outras linhagens também, que são de ciganos de outra etnia, entende? Trabalham os 12 mestres ciganos, trabalham muitas coisas. Então é muito complexo falar de ciganos por causa disso, é uma das linhas mais difíceis. Por isso, muitas casas não trabalham com os ciganos, muitas casas não trabalham, porque não tem culhão para poder falar, para poder abordar, não tem culhão para abrir um portal cigano. E vocês que trabalham com ciganos sabem o quão difícil é, não é? Muitas pessoas que eu desenvolvi não conseguiam formar ciganos. Muitas pessoas que eu desenvolvi também com mentorias de baralho cigano, isso e aquilo, não conseguem jogar simplesmente sentindo a energia da cigana ou do cigano. Sabe que tá ali correspondendo, mas é uma energia muito confusa. Porque é um panteão muito difícil, é uma linha muito difícil de se trabalhar mesmo. E é tão difícil que muitas pessoas acreditam que eles são Exus e Pombagiras. E não é isso.
dentro da Umbanda, se ele é um Exu, ele é um Exu. Se ele é Exu cigano, ele é o Exu cigano. Se ela é pombagira cigana, ela é pombagira cigana. Mas a cigana Cassandra, a cigana Dara, a cigana Esmeralda, a cigana Sulamita, que vem em terra, ela é cigana. Ela não é pombagira e não é nem Exu, o cigano que vem, entendeu? Então também tem essas diferenças que tem que ser feitas. Mas é difícil, eu entendo. Ciganos é uma linha complexa demais. Mas vamos ser sinceros, mesmo perante tanta dificuldade e tanto empecilhos pequenos que tem assim nessa linha, é uma linha que todo mundo quer trabalhar. Porque traz liberdade, traz amor próprio, traz felicidade, traz autoaceitação, traz a leveza, traz segurança. Cigano é um povo que trabalha para tudo, tanto que eles trabalham com todas as cores de vela. Não é comum ver o preto, nem o branco, nem o cinza e muito menos o marrom. Mas se trabalha, não tem problema também. É porque tem um motivo ali, entendeu? Isso é um fato, tá? Ciganos, eles têm essa liberdade extrema. Então, eles gostam de elementos como rodas, gostam de fitas, gostam de frutas. Todas as frutas que vocês derem para ciganos, eles vão aceitar, tá? Bolos. Eu gosto de fazer bolo de canela com maçã, tá? Que eles gostam bastante. Gostam de pães, gostam de grãos, gostam de trigo, então eles aceitam várias coisas, tá? Uma bolsinha com tempero, uma bolsinha com os elementos assim, eles gostam bastante. Então é super válido dar para cigano. Geralmente se coloca a imagem de Santa Sara Kali para ciganos dentro da Umbanda, mas dentro da Tsara, a gente entende que nem todos os ciganos trabalham com Santa Sara Kali, tá? E até mesmo dentro da Umbanda, muitos ciganos não trabalham com Santa Sara Kali, mas por respeito à casa, fala dela, entende? Mas dentro da Tsara, não. A gente coloca, assim, elementos de Santa Sara Kali, coloca imagens, a gente também coloca Ganesha, Bastet, coloca Shiva, coloca outras deusas e deuses. A gente coloca um Buda, tanto aquele famoso Buda japonês, que é mais gordinho, quanto também um outro Buda, que ele é magrinho. Tem muitas variedades do que a gente pode falar sobre o altar dos ciganos dentro da Tsara e dentro da Umbanda. Mas dentro da Umbanda é mais simples, tá? Santa Sara Kali sendo a maior imagem, o cigano geralmente um pouquinho maior, a cigana um pouquinho menor, e as frutas, as coisas ali, cores, pandeiros, fitas, cartas. E é isso, geralmente, para ciganos dentro da Umbanda. Dentro da Tsara, a gente coloca vários outros elementos, como eu falei. Coloca vários símbolos. A gente trabalha com simbologias dentro da Tsara. E a cor, tá? Que vocês vão ver chamando muita atenção, geralmente, é o vermelho e o amarelo. Porque são cores que é muito associadas ao povo cigano. Mas foi como eu falei, eles trabalham com todas as cores, tá? E muita moeda, que o povo cigano adora moeda, né? Então, tanto na Umbanda quanto na Tsara, vocês vão ver muitas moedas para os ciganos. Ciganos não têm assentamento, tá? Se um dia falarem para você assentar sua cigana, seu cigano caia fora. Cigano não tem assentamento, cigano é um povo livre. O máximo que pode encontrar deles é a ancoragem, que é um outro fundamento. E ciganos aceitam cédulas, moedas e principalmente também de outros países. Então é super legal você colocar ali umas 7 cédulas de outros países, umas 7 moedas de cada um de um país, tá? Eles gostam disso, eles acham interessante isso, tá? Atrai viagem, atrai prosperidade. De cada canto do mundo, os ciganos vão trazer prosperidade para você. E por mais que o jogo de cartas, principalmente do Le Petit Lenormand, o baralho do cigano, né, seja associado aos ciganos, nem todos jogam, tá? Alguns leem mão, outros olham as nuvens, outros olham borra de café, outros olham borra de chá. E uns não veem nada, tá? Alguns não veem nada, não jogam nada. E tá tudo bem também. Uns jogam runa das bruxas, outros jogam runa cigana. E tá tudo bem, não tem problema. Então isso pode variar muito do cigano para o cigano, tá? Tem ciganos também que gostam de tomar chá, mas tem ciganos que gostam de tomar vinho. Tem ciganos que gostam de tomar champanhe. Tem ciganos que tomam água. Tem ciganos que não tomam nada, tá? E tá tudo bem também. Tem ciganos que fumam, tem ciganos que não fumam, tem ciganos que usam incenso. E por aí vai, gente. É tanta coisa, mas tanta coisa que vocês podem encontrar dentro do culto dos ciganos que vocês ficariam surpresos, tá? Mas é uma linha super difícil, uma linha assim que, se vocês um dia quererem trabalhar, vocês vão ter que ter muita paciência, vão ter que ter muito estudo, porque eles
Não são fáceis, tá? Não são fáceis. E vou ser bem sincero, não é um povo barato de se trabalhar. Você vai gastar muito com os ciganos, mas é muito. Porque é fruta, é cristais, é lenço, é roupa. Ai, é vaidade. Sim, pode soar como vaidade, mas para os ciganos não é isso, tá? É tradição. É tradição. Então, é complicado, tá? É complicado. Mas é isso, gente. Espero ter ensinado um pouco para vocês do que são essas linhas de trabalho. Agora a gente já abordou todas as linhas que geralmente correspondem dentro da Umbanda. Claro que se eu for falar de todas as linhas que acabam descendo da Umbanda, o vídeo ficaria longuíssimo. Esse curso nunca terminaria, porque cada casa geralmente abre a porta para uma nova linha, com uma nova forma de trabalho, tá? Então agora o próximo vídeo vai ser sobre Exu, Pombagira e Mirins. Vocês estão preparados? Eu espero que sim, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser maravilhosa. Maravilhosa, tá certo? Muito obrigado por terem assistido a aula, muito obrigado por estarem assistindo, por estarem aqui aprendendo comigo. Espero que vocês estejam gostando, tá? Se tiverem dúvidas, me procurem, tirem dúvidas. Aproveita que eu tô vivo, aproveita que eu ainda tô aqui para vocês tirarem dúvidas, para vocês aprenderem um pouco, tá bom? E qualquer coisa, só me falar, tá bom? Um beijo mais uma vez e tchau!